Olha lá para o teu irmão mais bonito, diga assim, que bom que você está aqui nessa noite, né? É para olhar, irmão, não é ficar só não. Olha lá para o teu irmão. Olha lá. Amém. A pessoa que está atrás de você também, né? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. É um dos 5 livros do Pentateuco, capítulo 6. Todos acharam? Cadê a tua Bíblia? Vamos ver. Hoje você trouxe. Oi, glória. Levanta bem alto assim. Fala assim pro teu irmão que está sem Bíblia. Da próxima você traz, hein, irmão? Da próxima você traz. Tá bom? Da próxima você traz. Fala assim, eu sou. Bem alto. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma bênção. Você mesmo é uma bênção ou não? Sou filho de Deus. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso, naquele que me fortalece. Esse último versículo está onde? Meu Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem certeza? Filipenses 4,13. Amém? Guarda isso, irmãos. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças que damos ao Deus por mais este momento, de estarmos aqui na tua casa, para louvar e bendizer e exaltar o teu nome. A ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Pai Santo, ó Deus, pela tua doce presença nesta noite. Fala conosco, Pai, de uma forma poderosa, maravilhosa. E num raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra este local, contra cada família aqui representada. E que o poder, a glória, a magnitude do teu Santo Espírito possa falar verdadeiramente conosco nessa noite mais uma vez. Nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém? Podeis se sentar. Irmãos, domingo passado nós falamos com relação à família. E vamos, assim, trazer uma série com relação à família. Uma hora a gente fala do pai, uma hora fala da mãe. Isso é muito importante, irmãos, né? Eu falo que o pai é no sentido de todos, tá? Tanto homem como mulher. Isto é muito importante. Amém, irmãos? Creio que muitos casais estão felizes porque vão ser pais,
e até mesmo aqueles que já são. Mas hoje eu quero dar algumas orientações aos pais, à luz da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente conversa com os pais, e os pais estão muitas vezes a desejar como aquilo que Deus tem ordenado. Eu falo que ser pai, irmãos, é um privilégio muito grande, mas também uma imensa responsabilidade. Imensa responsabilidade. Não basta apenas você gerar filhos. É preciso fazer grandes investimentos na vida deles, para educar e para preparar para a vida. Vocês já pensaram, vocês já imaginaram, se os teus filhos realmente já estão preparados para enfrentar essa vida? Você já pensou nisso? Como que eles estão? Ou ainda estão vivendo na barra dos pais? Nós temos que saber disso, irmãos. Os filhos devem estar preparados. Sabemos que os pais têm a responsabilidade de cuidar, mas os filhos também têm que ter a responsabilidade de estar vivendo uma autonomia a qual eles devem ter. Meu pai, por exemplo, quando eu completei 18 anos, e também quando casei, ele falou assim: agora te vira. E hoje, será que a gente pode dizer isso? Agora você te vira? Nós temos que virar em dois. Ajudar os filhos. Essa que é a verdade. Por isso que eu falo que muitos homens tornam famoso, alcança o apogeu do sucesso na carreira profissional, mas pouco tem êxito no recôndito do teu lar. Eles são excelentes ganhadores de dinheiro. E dentro do teu lar? Será que não está faltando alguma coisa? Grandes homens, como Isaac e Jacó, cometeram sérios erros à criação de seus filhos. Homens que exerceram uma sólida liderança espiritual sobre as multidões, como Eli e Samuel. Não lograram muito êxito, gente, na formação moral e espiritual do filho. E Samuel, um dos profetas, não conseguiu realmente fazer com que moralmente seu filho pudesse ser aquela pessoa espiritual. O maior rei de Israel, o rei Davi, depois de vitórias e tantas vitórias retumbantes na vida, sofreu as maiores derrotas dentro do lar. Não sei, aquelas pessoas do passado devem lembrar do Jean-Jacques Rousseau, aquele comentarista. Eu acho que a maioria assim, das pessoas que tem a minha idade, um pouco abaixo aí, acho que lembra daqueles, né? Lembra, não é verdade? Ele era um filósofo francês que advogou a bondade inerente dos homens, mas infelizmente abandonou seus filhos. Abandonou seus filhos. Ele fazia tantas pesquisas, que os seus filhos ficaram aquém daquilo que ele poderia fazer, negando a prática na teoria. Eu falo que a paternidade responsável é um grande desafio ainda hoje. Paternidade é grande. Então vamos neste momento observar à luz da palavra de Deus alguns princípios importantes para vocês pais. Quando eu falo pais, é homem e mulher. Mas hoje, vamos voltar um pouquinho assim mais no homem. Em primeiro lugar, o pai é alguém que é um exemplo para o seu filho. Pergunte para você mesmo: você tem sido exemplo para o teu filho? Você tem sido exemplo? A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou ao levantar. Ouça uma coisa, irmãos. Antes de um pai ensinar os seus filhos, ele precisa viver o que ele vai ensinar.
Você sabe aquele pai que fala assim, você tem que estudar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, mas ele não faz. Ele não faz. Aquilo que eu sempre falo, gente, muitos trazem os filhos no altar para apresentar a Deus, mas os pais não apresentam a Deus aos seus filhos. Não apresenta, não ensina. Tem um alemão, Albert Schweitzer, disse corretamente que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz de fazê-lo. O pai não pode apenas ensinar o caminho aos filhos, mas ensinar no caminho. Lá no Japão, é uma coisa interessante. Os pais primeiramente ensinam no caminho. Sabe o que ele faz com aquelas crianças de 4, 5 anos? Ele pega aquela criança de 4, 5 anos, vai, pega o trem, fala para ele descer num certo ponto. Quando ele chega naquele ponto, eles descem, vai num grande mercado e a mãe vai falando assim, filho, vai guardando o ponto a qual você deve andar. E o filhinho assim, tá bom, mamãe, tá bom. E vai. Assim, tá vendo esta casa? Vai colocando na tua cabeça. E ele vai caminhando. E chega no mercado, fala assim, você vai ter que comprar isso, aquilo. Porque no Japão não muda de valor. Não muda como no Brasil, né? Hoje está 10, você chega à tarde, está 15. Lá não muda. E fala assim, o negócio é o seguinte, faz isso durante 4 dias. No 5º dia, a mãe manda ele comprar sozinho. Ele tem que ir andar de trem, tem que pagar a passagem, tem que descer naquele local, ir naquele ponto, e o povo, todo mundo filmando, se ele vai realmente chegar no destino e do destino retornar. E muitas vezes os pais falam assim, não desvie os seus olhares para coisa nenhuma, nem que qualquer pessoa te chamar, você não ouça. E as pessoas, para testá-lo, chama, você não quer fazer isso? E ele fala assim, não, mamãe falou que não pode. E ele vai prosseguindo. Ele vai, faz a compra, e ele está com vontade de comprar um chocolate, mas a mãe falou, você só vai comprar isso. E ele fica pensando, né? Será que eu compro? Será que eu não compro? Porque criança é criança. E ele falou, não, mamãe falou para não comprar, porque outra hora eu posso comprar. Então tá bom, foi lá, comprou. E no retorno ainda deu uma enroscadinha, mas ele voltou no lugar e chegou ao seu destino. E como foi prazeroso para a mãe, falou assim, meu filho, você é abençoado. Nossa, como eu admiro você. Você é uma pessoa capaz. Então eu falo assim, como será que Jesus nos ensina também a estar no caminho? Como que ele nos ensina? Ele fala assim, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, prossiga. Porque tem muitos atalhos que o inimigo tenta colocar na tua vida e você se desvia. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas vezes, quando o provérbio 22:6 fala, ensina a criança no caminho a qual deve andar, e quando crescer, jamais vai desviar, você segura na mão do teu filho e vai ensinando no caminho. Está vendo aqui, meu filho? Tem um pedestal aqui, tem uma bateria lá, tem uma escada lá, desce com cuidado, ensina, depois você solta ele no caminho. Aí eu pergunto para você, papai, você tem ensinado os seus filhos no caminho?
De que forma, de que maneira eu posso ensinar o meu filho? De que forma? Você pode ensinar os teus filhos, ele olhando para você, porque você é espelho dele. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você tem sido espelho para teu filho? Você realmente está sendo exemplo para teu filho? Algum dia ele chegou, olhou para você, você lendo a palavra de Deus, orando. Será que isso aconteceu com você? Será que teus filhos olharam? O espelho, apesar dele ser mudo, ele demonstra. E nós temos que demonstrar, irmãos. Se nós não demonstrarmos, não adianta. E tem muitos pais que não são exemplos. Discute na frente dos filhos. Nunca faça isso, irmãos. As crianças não estão aqui. Nunca faça isso. Discute na frente dos seus filhos. Não agrida com palavra, com coisas físicas diante de seus filhos. Isso vai gravar na mente dele. Não faça isso. Nós precisamos de pais que sejam modelo de honestidade, de piedade, de pais que sejam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Porque se você não for um pai cheio do Espírito Santo de Deus, como que você quer que teus filhos sejam um homem exemplar na sociedade? Se você nem mesmo é. Você tem que ser um pai e um homem que ama Deus. Vive com Deus, ensina os filhos pelo exemplo. O livro de Deuteronômios, irmãos, diz que antes de instruir os nossos filhos acerca de Deus, devemos amar a Deus de todas as coisas. Aí eu pergunto, você tem amado a Deus de todas as coisas? Você tem amado? Antes de inculcar em nossos filhos os preceitos de Deus, devemos ter no coração a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, como que você quer ensinar os teus filhos no caminho? Aquilo que muitas vezes eu me bato. Gente, vamos aprender. No discipulado, eu tenho aqui o discipulado de semana inteira, irmãos. Muitos começaram, mas muitas pessoas já saíram. Mas lembre-se de uma coisa. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 7:21, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Não adianta vir e dizer, ó Deus, ó Deus, ó Deus, mas se você não for verdadeiro, você chega lá na porta do céu, você vai ficar. Não podemos dar aquilo que nós não temos, irmãos. Não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós não vivemos. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazê-lo. É a única, irmãos. Não tem outro jeito. Uma das grandes tragédias da família contemporânea é que os pais deixaram de ser modelo para os seus filhos. Muitos pais tropeçam na palavra e falham na sua conduta. O que essas pessoas estão criando? Um monstro. Depois não vai se arrepender lá na frente. Quando os pais deixam
Os filhos faziam vontade. Eu falo assim, quando tinha escola dominical, as pessoas falavam assim, não vou deixar meus filhos não. Cedo? Tadinho. Tadinho, não traz cedo. E quando crescer, vai esperar ele de madrugada. Aonde que ele está? De que hora que ele vai chegar? Você não trouxe? Aí você vai ficar acordado de madrugada, pensando onde que ele está agora. Onde que ele está agora? A inconsistência na palavra e nas palavras esvazia a autoridade dos pais. Os pais precisam ser espelho para os seus filhos. O espelho não grita, demonstra. Não faz discurso, mas revela. Os pais precisam amar a Deus, andar com Deus e ser exemplo para os seus filhos. Se quiserem ver os seus filhos andando na mesma vereda. Em segundo lugar, irmãos, um pai é aquele que encontra tempo para os seus filhos. Você tem tempo para os seus filhos? Seja sincero, você tem tempo para os seus filhos? Gente, eu fico admirado com Jó. Se você olhar em Jó, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó, seus filhos, e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Talvez ele tenha pecado, então eu vou orar por ele. Você como sacerdote, irmão, você tem orado com teus filhos? Você homem, sacerdote, tem orado com teus filhos? Tem orado pela tua esposa? Quando os teus filhos estão lá no leito para dormirem, o sacerdote tem posto a mão nos seus filhos e abençoar seus filhos. Talvez você nunca tenha feito isso. Tem que abençoar os seus filhos, irmãos. Quem ama prioriza. Quem ama encontra tempo para a pessoa amada. Se você ama teus filhos, você tem que ter prioridade. Meu irmão, um pai jamais sacrifício importante no altar do urgente. Tudo à nossa volta tem um apelo do urgente, mas nem sempre o urgente é importante. Domingo passado eu falei assim, perguntei, quantos pais brincou já na chuva? E aqui eu pergunto de novo, quantos pais já brincou na chuva aqui? Olha, quantos pais, quantas vezes seus filhos brincou na chuva? Ah, meu filho não pode tomar chuva. Se tomar chuva vai ficar doente. Você ficou? Você ficou? Na minha casa, quando vinha pastores, sabe o que eu fazia? Eu catava esses pastores, ia todo mundo na chuva, até a mulher do pastor. E ainda jogava eles na piscina. E eles falam até hoje, falam assim, pastor, foi a melhor época da minha vida. Todo mundo brincava. Eu catava meus filhos e ia na chuva. E muitas vezes, as minhas netas também vão brincar na chuva. Vão brincar na chuva. É gostoso, irmão. Você não vai morrer, não. Você não vai morrer. Eu falava assim com meus filhos também, ó. Eu falo assim, pai, faz um Maranhão para mim. Sabe o que é Maranhão? É um papagaio de uma folha assim, ó. Eu falava assim, você não precisa nem correr. Você fica sentado, você vai soltando a linha, ele vai voar sozinho. Sério? É sério, irmão. Se vocês quiserem aprender, eu ensino. Ainda sei fazer. Eu fui considerado o campeão de fazer isso. Ganhei muito dinheiro vendendo para os meninos. Se quiser, eu ensino, irmão, é fácil.
Eu acho que teus filhos nunca soltou isso. Tem muitas vezes compra aqueles papagaios, o menino fica tudo suado, assim, molambento, que o papagaio não sobe, fica correndo que nem doido. É verdade. Nem brincar mais de chuta-lata. As crianças sabem o que é chuta-lata? Não sabem nem o que é isso. Hoje ainda estava perguntando lá, ainda consegue brincar de esconde-esconde. É? Passar anel, alguém já brincou de passar anel aqui? É bom ou não? Você ensinou para os teus filhos? Você ensinou para os teus filhos? Ah, não, eu quero ficar livre dos meus filhos, só vou colocar aí um celular na mão deles. Gente, sabe como que você realmente começa a integrar os filhos junto? Brinca de passanel. É bom demais, gente. Eles têm que adivinhar em que mão o anel está. Você já brincou de passanel, Felipe? Já? Ele te ensinou? Aí, está vendo? Está vendo? Esse menino aqui, ó, andava com meu filho assim, ele chegava até empinar a moto. Mas tem que ter categoria para empinar, viu, irmão? Não pode ser. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Hoje eu falei assim para o Davi. Davi, teu pai está levando você para pescar? Ah, sábado eu pesquei. Eu falei assim, nossa, você pescou muito. Não, eu falei, um só. Mas foi. Alguém já levou seu filho para pescar? Quem que levou? Pequenininho ou não? Levou para pescar? Gente, eles merecem o melhor do nosso tempo. As crianças merecem o melhor do nosso tempo. Larga celular e vai brincar com ele. Toma vergonha na cara. Verdade. Não, eu preciso o quê? Se um pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os seus filhos, ele está ocupado demais. Amanhã, não diga que não foi dito. As pessoas falam assim, não, pastor, o senhor pega pesado. Não, eu não pego pesado. Eu falo a verdade. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso no relacionamento com seus filhos. Nenhum sucesso compensa. Já pensou? Você ficou rico, mas perdeu teu filho. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas os filhos, irmãos. Os filhos. Os filhos não querem saber se você tem din-din, não. Ele quer ter o amor. Tem pais que não abraçam os filhos, mas abraçam os filhos dos outros. Ai, que lindinho, hein? Mas o filho dele não abraça. Está de brincadeira um negócio desse? É verdade, irmão. O filho dos outros é lindinho, queridinho. O dele, o que é? O que ele é? Salmo 127:3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Teu filho é uma bênção, meu irmão. Teu filho é uma bênção. Presente jamais substitui a presença do pai na vida dos filhos. Eu acho que eu vou dar um presente ao meu filho para ficar quieto. O negócio aqui é o futebol. O negócio aqui é o Corinthians, é o Palmeiras, é o não sei o quê. Pelo amor de Deus. Os filhos precisam dos pais mais do que as coisas, irmãos. É verdade.
Jó era um homem muito rico. Ele tinha uma agenda congestionada, tinha muitas propriedades, tinha muitos rebanhos e muitos servos, mas ele dedicava o melhor do tempo para conversar com seus filhos e orar por ele. Aí eu não tenho tempo. Jó ia de madrugada. O que você faz de madrugada? Está no lençóis, né? Roncando. É verdade, irmão. Os teus filhos precisando de você. Talvez os teus filhos lá no... Talvez você não conheça o pensamento do teu filho. Talvez o teu filho está lá no quarto, falando assim, poxa vida, quando o pai vai me abraçar, vai orar por mim, dizer que ele me ama, que eu sou tudo para ele, quando será que ele vai fazer isso? Você pensa que não tem criança assim, irmãos? Você pensa que não tem criança assim? Tem criança assim. Terceiro lugar, um pai é alguém que equilibra correção e encorajamento. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6,4: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-me na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmão, o rei Davi, ele pecou contra seus filhos, porque não gostava de contrariá-los, irmãos, quando o filho dele estrupou a irmã. O irmão ficou pensando, o pai vai corrigir, o pai vai corrigir, e o pai não levantou um dedo. O sacerdote Eli também é acusado de amar mais os filhos do que Deus. Mas o seu amor não era responsável. Sabe por quê? Pois ele era conivente com os erros dos filhos. Não teve pulso para corrigi-los. Tem muitas vezes que os filhos erram e os pais não corrigem. Deixar de corrigir também os seus filhos é um grande erro. Tem pais que gospem na cara do pai, e o pai, ai que lindinho. Lindinho o quê? Vara nele. Se erra, corrige. Mas também tem duas situações. Corrigir não é massacrar. Porque tem pais que massacram. Arrebenta. Não é dessa forma, irmãos. Você vai corrigir, é na palavra. Ah, mas na palavra tem isso. Leia Provérbios, irmão. Leia um capítulo por dia, tem 31 versículos. Leia um por dia. Você vai ficar show de bola. Provérbios, escreve aí. Filho errou, vara. Mas se o pai corrigir, a mãe, ó, calado. Aí não bate no meu filho, não. É, porque se você bater em relar, mano, no meu filho, aí você vai ver. Aí você vai ver quando ele ficar com 15 anos. Aí ele começa a fazer as artes. Aí você vai falar assim, ó, dá para corrigir? Eu falo assim, quando eu era pequeno, eu quis corrigir, você não deixou. Agora você se vira. E da mesma forma, quando a mãe for corrigir, o pai não se intrometa. Ó, fermela a bucha, fecha a boca. Se o pai ou a mãe errou, depois você chama, fala assim, você acha que você errou? Se errou, os pais têm que ter a capacidade de chegar nos filhos e falar assim, filho, eu que te corrigi, mas eu estava errado, você me perdoa? Os pais falam assim, eu não vou fazer isso não, eu sou o pai. Que pai, que raio de pai você é? E você não delega nem a questão da responsabilidade ou perdão. Eu falo uma coisa para você.
A correção, irmãos, precisa ser equilibrada com encorajamento. Os filhos precisam ser estimulados pelos pais. Eu falo, o elogio sincero e a apreciação dos filhos são ferramentas muito importantes na formação emocional dos seus filhos. Sabe quando aquele filho, regaça para estudar? Se vinha contente. Ai, pai, eu tirei 10. O pai fala assim, não fez mais, que obrigação. Você matou, coitado. Você matou a criança. Em vez de você abraçar, fala assim, meus parabéns, meu filho, que coisa linda, você é um menino inteligente. Mas também aquele filho que chegou, não foi bem. E os pais começam a dizer, seu burro, você não serve para nada, você está amaldiçoando. O que você tem que fazer? Abraça ele, fala assim, meu filho, você é um menino inteligente. Você vai conseguir na próxima vez. Faça isso, irmãos. Você viu aquele filme lá, daquele menino que se tornou um dos cirurgiões mais famosos? Não sei o nome daquele filme. Era interessantíssimo, irmão. Aquele menino só tirava 0, 0, 0, 0, 0. E todo mundo chamava ele de burro, 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 burro. Aí a mãe falou assim, não, meu filho, você é inteligente. E a mãe era inculta. A mãe era inculta. Não tinha. Ela era analfabeta. Mas a mãe começou a encorajar o filho. Falou assim, não. Você é um menino inteligente. E ele se tornou um dos melhores cirurgiões. Isso é verídico, irmãos. Isso é um filme verídico. Se você puder assistir, assista. Ele foi aquele cirurgião que conseguiu separar aquelas 2 crianças que estavam com os crânios ligados. Gente, encoraje os seus filhos. Ame os seus filhos. Os filhos precisam ser amados, protegidos, orientados pelo pai. Nunca profetize maldição na vida de teus filhos. Provérbio 18, 21 fala que a vida e a morte está no poder da palavra. Você, como pai, tem poder para abençoar os seus filhos, não para amaldiçoá-lo. Por isso que eu falo, correção sem encorajamento é castigo. Não sabe nem por que está sendo corrigido. Encorajamento sem correção é bajulação, concordar com erro. Ambas as atitudes estão fora do propósito de Deus. Em quarto lugar, um pai é alguém que cuida da vida espiritual dos seus filhos. Efésios 6,4, e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina de uma estação do Senhor. Não basta ao pai dar casa, comida, roupa, educação, segurança aos seus filhos. Não basta, irmãos. Os pais precisam prioritariamente conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Eu vou contar um testemunho porque eu estive com esse homem há uns 30 anos, 30 e poucos anos atrás, no Rio de Janeiro. Alguém já ouviu falar do pastor Caio Fábio? Alguém já ouviu? Falou do pastor Caio Fábio? O pastor Caio Fábio, ele era um mochileiro, ele era hippie, ele era um drogado. Sabe o que o pai dele fez? Largou tudo, falou assim, eu vou andar com ele. E onde que ele ia, o pai ia também. Até que um dia, Caio Fábio falou assim, pai, obrigado por me amar muito, por cuidar de mim.
E ele se tornou um pastor muito famoso. Hoje eu não sei mais, mas naquela época ele era muito famoso. Porque o pai amou demais. E muitas vezes eu falo que tem pais que os filhos não gostam nem que ele chegue perto. Sabe por quê? Porque você tem sido um carrasco. Mas trate teus filhos como um amigo. Como amigo. Ô, meu amigo, legal? Show de bola. O que você vai fazer hoje? Não sei. Então vamos pescar? Vamos assistir um filminho? Vamos na lanchonete hoje comigo? Tomar um sorvete? Na sorveteria tomar um sorvete? Eu pergunto, você tem levado seus filhos a tomar um sorvete, pelo menos? É muito caro. É muito caro. Mas gasta em tanta porcaria. Mas para levar um filho para tomar um sorvete ou um lanche é muito caro. Vamos fazer um churrasquinho aqui em casa, né? Está show de bola. E você gasta que nem doido, né? Para os teus filhos é caro, para você não é. É por isso que eu falo que os pais não devem gerar seus filhos somente biologicamente, mas também gerá-los espiritualmente. No Salmos 78, 3-8 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos os seus filhos. Contaremos a vindoura geração e louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que faz. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez se referisse aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos e que não fosse como seus pais, geração obstinadas e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Já pensou? Por isso que eu falo assim, hoje ainda há tempo de você ensinar os seus filhos. Porque tem filhos, irmãos, que os pais dão celular para eles e o povo fica dentro do quarto fechado. Você não sabe nem o que o filho está fazendo com o celular lá dentro do quarto fechado. Nem sabe. De repente está vendo pornografia, está vendo besteira, ou quem sabe está sendo assediado por bandido, prostituto, e você não está sabendo. Isso que é verdade, isso que é realidade. Nós temos que fazer diferença, como fez o patriarca Jó. Ele intercedia toda madrugada pelos seus filhos, chamava para santificá-los. Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos de pais que aspiram não apenas o sucesso profissional dos filhos e também não invista apenas no êxito estudantil deles. Ele pode ser o top da galáxia, mas se não tiver Deus, você perdeu o teu filho. Busque prioritariamente a salvação dos teus filhos. Não basta você ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos ter filhos consagrados a Deus.
Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nosso. Por isso que os nossos filhos são deles, do Senhor. Eles devem ser criados para realizar o sonho de Deus, mais do que os nossos. Se isso não tiver no seu caderno, se isso não tiver no seu objetivo, você perdeu o seu filho. Os teus filhos devem viver para a glória de Deus, mais do que para a nossa restauração, nossa realização pessoal. Nossa, hoje eu sou um cara bem sucedido. E os teus filhos? Nas drogas? Nas prostituição? O pai é um homem que empenha zelosamente na educação espiritual dos teus filhos. Deuteronômio 6, nós lemos lá. Tu as inculcarás a teus filhos e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. É por isso que eu falo que o livro de Deuteronômio diz que os pais precisam inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Essa palavra inculcar, você tem que repetir, repetir. E muitas vezes eu falo no discipulado. O que fala? Que versículo é esse? Que versículo é esse? O povo fala assim, meu Deus, ai, Jesus. Não, esse é para inculcar, incutir na tua mente, irmãos. Não é um ensino ligeiro e superficial, não, mas claro, sólido e constante. Perguntamos aqui, quando a Carol estava pregando aqui, ela fez umas perguntas aqui, eu não estava lá de lá, não podia entender, mas a Carol acho que nem respondia, né? Fazia de conta que nem ouvia, né? Porque de repente as crianças são verdadeiras, irmão. Não pensa que criança não é verdadeira. Ah, teu pai ensina aí? Não, meu pai não ensina nada não. Pela madrugada. É por isso que é melhor não perguntar para os filhos. Melhor ficar quieto e você corrigir a partir de hoje. Vamos pelo menos falar, né? A gente pergunta assim: quantos animais Moisés colocou na arca? Você não lê mesmo, né? Moisés não colocou ninguém, o bicho na arca, foi Noé. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Está vendo? Ah, deve ter colocado um montão, né? Misericórdia, gente. Só o sangue do Cordeiro. Jesus amado. Fico doido com esse negócio. Vou ficar quieto aqui. Eu falo que a educação espiritual dos filhos é tua responsabilidade, pais. Se um dia teus filhos não estiverem no caminho de Deus, não é o pastor, não. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. E a pena vai ser maior. Deixa eu falar em Efésios 6:4. Pais, criai vossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu falo que na casa é a grande escola espiritual dos seus filhos. Lá é escola para os teus filhos. O lar é a trincheira onde a batalha espiritual pelos seus filhos é ganho ou perdido. Sabe o que é trincheira, irmãos? Você que serviu o exército, lá trincheira é aqueles buracos lá. Se ele sabe se defender bem ou não sabe. Então eu falo assim, fala lá para o teu marido, teus pais, na assim, precisamos ter tempo para ensinar os nossos filhos. O casal aí, olha lá, um para o outro. Ah, não, ainda não tem filho, mas já profetiza. Já profetiza. Hã? Neto. Profetiza.
Nós temos que ter tempo para ensinar nossos filhos. Se não tiver tempo para ensinar teus filhos, você está reprovado. Você tem que orar com seus filhos. Hoje você chegar na casa, quando você chegar na tua casa hoje, reúne teus filhos, abraça seus filhos, faça uma oração. Faça uma oração. Chora com seus filhos. Você já chorou com teus filhos? Já? Celebrar com eles, gente. Tem muitos pais que, em vez de incentivar, só massacra, só massacra, só massacra. Você pensa o que é? O que é que está sendo injetado na mente dos teus filhos? A hora que chegar a 18 anos, perna para quem te quer. Não quero nem ficar aqui mais. Não aguento mais. Em quinto lugar, o pai é um homem que se esmera em ensinar na dinâmica da vida. Eu falo que o livro de Deuteronômio, irmão, diz que os pais devem falar com os filhos andando pelo caminho, ao levantar ou deitar. Não se trata de uma pedagogia engessada, inflexível, enfadonha. Os pais precisam ser criativos na abordagem, sensíveis na metodologia, firmes e constantes no conteúdo. A verdade não pode ser negociada. Os absolutos de Deus não podem ser relativizados, ou seja, não podemos ver o mundo como o mundo quer ver, não podemos mudar. Sabe por quê? Porque o mundo apresenta tantas barbaridades, e as pessoas começam a dizer, mas o meu colega faz isso, meu colega... Daí você tem a capacidade de ensiná-los, irmãos. Se você não tem a capacidade de ensiná-lo, ou deixar que o mundo ensine teus filhos, você está ferrado, você está ralado. Dois perigos são aqui apontados. O primeiro deles é mudar a mensagem. O segundo é ossificar os métodos, pegar a parte somente que interessa. Eu falo aos pais, ensina a palavra de Deus quando os seus filhos levantam. O que você faz com os teus filhos quando levanta? O que você faz? Se os seus filhos levantar junto, o que vocês fazem? Ninguém sabe. Não acredito. O que você faz quando os seus filhos levantam junto? Ore com eles, irmãos. É o mínimo que você pode fazer. Ore. Abençoa. Acho que vocês não entenderam essa mensagem. Eu vou fazer ela tudo de novo. Não é possível um negócio desse. Por isso que eu falo que tem pais que não têm responsabilidade, deixa tudo nas costas da mãe. Das mães batalhando. O pai não está nem aí. Não estou nem aí. Depois você vai ver o que é bom para tosse. Bom para tosse? Me ensinaram aqui. Leite quente com mel. Show de bola. Ensine a palavra e não com conceito humanista. Ensina pelo exemplo e não pela imposição. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Mas ele mesmo não faz. Só porque você é grandinho, tem autoridade, você tem que impor lá para os teus filhos. Mas ele está olhando para você, ele vai falar, por que eu vou fazer se meu pai não faz? Por que eu vou fazer se a minha mãe não faz? Ensine com amor, não com rigidez. Tem pessoas que querem ensinar é na paulada. Ensina com amor. Você sabe ensinar com amor? O maior investimento que os pais podem fazer na vida é o investimento que fazem nos filhos.
E o maior investimento que pode fazer nos filhos é inculcar neles a bendita palavra de Deus. Amém, igreja? Ensine os seus filhos. Porque, de repente, vocês nem sabem a palavra de Deus. Eu fico aqui insistindo. Pessoal, vem para o discipulado. Um dia eu catei todo mundo. Eu quero discipulado. Na terça-feira. Quase 50. Hoje tem uns 14. O resto, ó. Vazaram. Qual que é a tua maior alegria, pai? Qual que é a tua maior alegria, pai? É você ver teu filho nas drogas ou ver os teus filhos no caminho da verdade? Responda para mim. Ninguém quer responder, né? Qual a tua maior alegria? Ver os seus filhos andando nas drogas ou na verdade? Então ensina. Então ensina. Para alcançarmos essa meta bendita, é necessário termos pais crentes, homens fiéis na palavra, homem de coração, homem de valor. Por isso que eu falo para todos os pais. Aprenda a palavra, gente. Se você não aprender a palavra, você conhecerá a sua sentença. Sabe o que Charles Spurgeon falou? Que tipo de pai você quer ser? Os que nunca castigam os filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem em um castigo para eles. Se você nunca ensinou teus filhos, os teus filhos serão um castigo para você. Sabe por quê? Porque os teus filhos não querem nem saber de você. Está nas drogas, na prostituição e tantas outras coisas. Mas hoje, tem a responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Se nós não tivermos essa responsabilidade, não adianta. Então pergunto para você hoje que está aqui. Você quer ser um pai verdadeiro? Um pai que ora pelos seus filhos? E muitas vezes, de repente, você não está preparado para ainda ter teus filhos, porque ainda precisa de estar mais e mais preparado. Mas no momento que você preparar, Deus vai te dar um presente. Não. É sério que eu estou falando aqui. Porque muitas vezes nós achamos que já somos show de bola, mas na realidade não somos nada. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos.